exclusivo. Um estudo inédito faz um retrato minucioso dos acidentes nas rodovias brasileiras e traz revelações surpreendentes. Os números mostram que nem tudo é o que parece e escancaram o comportamento irresponsável dos motoristas. Essa é a nossa reportagem da semana. Manobras arriscadas e proibidas. Excesso de velocidade. Imprudência e distração. O resultado dessa direção perigosa produz cenas como essas nas rodovias brasileiras. Qual a principal causa de tanta violência ao volante? Quem morre mais nas estradas? A resposta está num estudo inédito obtido com exclusividade pelo Domingo Espetacular. O levantamento foi feito por uma concessionária que administra rodovias do país. A análise envolve 21 estradas federais e estaduais de 5 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. São mais de 3.000 quilômetros. Os trechos envolvem as rodovias mais movimentadas do país. O estudo foi feito a partir de registros de 19.500 acidentes em 7 meses, de janeiro a julho. Ocorrências como essa na BR-101, Rio de Janeiro. A moto segue para o acostamento enquanto o carro parece desgovernado. O veículo derrapa na pista por alguns metros, vira para a direita e fecha a motocicleta. Ele esbarra na traseira da moto e continua girando. Por sorte, o motociclista não cai e vai embora. Nesse outro vídeo, um carro trafega pela rodovia. De repente, ele desvia para o acostamento, bate na mureta, capota várias vezes e para na pista. De acordo com a pesquisa, o maior número de acidentes envolve automóveis, 58%, seguido pelos caminhões, que representam 18% dos acidentes. Em terceiro lugar estão as motos, 10%. Por último, pedestres e ciclistas, 1%. A maioria dos acidentes que envolvem os carros com vítimas fatais acontece aos finais de semana, nos períodos da noite e da madrugada. Entre os motivos estão excesso de velocidade e embriaguez. Um dos responsáveis pelo estudo cita outro problema: a visibilidade limitada. Você está limitado à visibilidade dos faróis, então o motorista tem uma amplitude de visão muito menor do que durante o dia, então o tempo de reação também passa a ser menor. Cenas como esta confirmam uma estatística assustadora. 90% dos acidentes nas estradas do país são provocados por falha humana. Os outros 10% ficam aí distribuídos entre falha mecânica, falhas da via, falha de sinalização. A falta de atenção do motorista surpreende. A pesquisa revela que mais da metade dos motoristas assume usar o celular ao volante. 25% bebem antes de dirigir. Outro dado que chama a atenção: 20% das mulheres admitem se maquiar com o carro em movimento. Qualquer coisa nesse tempo onde você tira a atenção da frente da estrada e passa a ter isso com o celular ou com o rádio do carro, qualquer outra coisa que distraia, isso é fatal. Entre os principais tipos de acidente estão os veículos que saem da pista e as colisões traseiras. Mas no topo da lista está o choque contra objetos fixos, como postes, muretas de proteção e viadutos. Uma simples distração no volante, sono,
álcool, vai fazer com que ele tenha uma reação muito tardia. Essa imagem não tem definição perfeita, mas é possível ver que a faixa amarela é contínua, indica que a ultrapassagem é proibida. Caminhões e carros ignoram a lei e invadem a pista contrária. Repare no caminhão seguido por um automóvel. Os dois usam a pista errada. Perto da curva, o caminhão desvia de outro no sentido contrário, mas o carro não consegue espaço para voltar para a pista. O caminhoneiro, que vinha no sentido contrário, tenta desviar, mas acaba atingindo um outro caminhão. Bem caracterizado realmente a imprudência do motorista de fazer uma ultrapassagem no local que certamente não poderia. A pesquisa aponta ainda que os caminhões estão envolvidos em 25% dos acidentes com vítimas fatais, ou seja, 1 em cada 4. A maioria dos acidentes acontece de manhã e à tarde, principalmente às quintas e sextas-feiras. Neste flagrante, o excesso de velocidade explica a perda de controle do motorista. A carroceria tomba. Um veículo pesado, você tem até uma dificuldade maior no controle dele. Dados da Polícia Rodoviária mostram que neste ano, 4.708 pessoas morreram nas estradas federais do país. Número abaixo das 5.075 mortes no mesmo período do ano passado. As vítimas não estão só nos carros e caminhões. Nas áreas urbanas das rodovias, é mais comum ver pedestres e ciclistas. Quando eles usam as passarelas, tudo bem. O problema é quando eles resolvem atravessar aqui embaixo, ou até quando circulam pelo acostamento. Este vídeo mostra a movimentada BR-381 em Minas Gerais. Um andarilho atravessa a pista com dificuldade, empurrando um carrinho de mão. Ele ignora a passarela. Os acidentes com pedestres e ciclistas não são os mais frequentes, mas são os que mais matam. É uma morte de pedestre a cada 2 dias, praticamente. Pedestres e ciclistas estão mais expostos. Eles não têm proteção em caso de choque. Ainda mais considerando o acidente numa rodovia, que você está falando em velocidades mais elevadas. De acordo com a pesquisa, os atropelamentos são responsáveis pela maior parte das mortes, 32%, seguidos por colisões traseiras e colisões frontais. José Aridelcio de Lima deixou saudades, é isso que deixou pra gente e é isso que a gente sentimos até hoje. Agora, José Ailzo perdeu o irmão, o Ari, num atropelamento. Ari era chefe de cozinha, ia e voltava do trabalho de bicicleta. Em 2013, ele foi atingido por um carro na marginal da rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. As câmeras de segurança flagraram o acidente. É madrugada. Ari pedala pela marginal. Um carro branco passa em alta velocidade. Uma segunda câmera mostra o atropelamento. O motorista não parece ter freado. As luzes de freio do carro acendem apenas alguns metros adiante. O motorista não volta para socorrer Ari. 2 minutos se passam. Um outro motorista dá ré e para o carro. O homem que dirigia este segundo veículo é José Adriano, um outro irmão de Ari. Ele seguia para casa quando viu uma pessoa caída e decidiu ajudar. O motorista que atropelou Ari foi identificado, pagou fiança e responde pelo atropelamento em liberdade. O irmão, José Ailzo, não se conforma. a pessoa cometeu uma imprudência e nessa imprudência ele tirou uma vida. Ele espera que o motorista seja condenado e preso. Porque senão as pessoas vão sair matando um e outro ali, vai lá, paga uma fiança e sai como se nada tivesse acontecido.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou sobre o caso que o inquérito retornou do Ministério Público com solicitação de perícia complementar de imagens. Simone perdeu o pai num atropelamento. Foi em julho passado. Meu pai era muito presente. Seu José Maurílio tinha 65 anos, era aposentado e usava bicicleta. A família mora bem pertinho da rodovia Fernão Dias e o seu José Maurílio tinha o hábito de andar de bicicleta pelo acostamento. Essa aqui era a bicicleta que ele utilizou. Ele deu de presente para a filha dele quando ela tinha 17 anos. E a bicicleta está muito danificada com esse atropelamento. Olha só, o pedal entortou, a roda de trás ficou travada. Imagens de câmeras de segurança mostram o acidente. O aposentado andava no acostamento, ao lado da bicicleta. Ele andava sempre no cantinho da pista. Naquele sábado, o movimento na estrada estava tranquilo. De repente, um carro preto surge na pista da direita. Em alta velocidade, invade o acostamento e atinge o aposentado. Ele é jogado para dentro da mata. O carro preto vai embora. Simone conta que os vídeos foram fundamentais para esclarecer a morte do pai. Ela se queixa do desinteresse da polícia em conseguir as imagens. Você não teve dificuldade nenhuma para conseguir essa imagem? Não tive dificuldade nenhuma. Se eu não tive a dificuldade, a polícia também não ia ter, né? O motorista responsável pelo atropelamento ainda não foi identificado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que as diligências estão em andamento e que as imagens do local onde a vítima foi atropelada estão na perícia para análise. A morte do aposentado pode ter sido provocada pelo excesso de velocidade do motorista, um tipo de infração que já rendeu mais de 2 milhões de multas somente nas rodovias federais. Essas fotografias feitas por radares revelam o abuso dos motoristas. O carro branco passa a 207 km por hora. Este outro a 223. A moto é a recordista. Está a 229 km por hora. A maior parte dos acidentes envolvendo motos acontece nos períodos da manhã e da tarde. Já os casos que resultam em morte ocorrem, na maioria, à noite e de madrugada, principalmente entre sexta-feira e domingo. Assim como ciclistas e pedestres, motociclistas estão mais expostos. Você não tem toda aquela proteção, né, que é a carroceria do veículo. Então, qualquer tipo de acidente, colisão, tombo, inclusive, é um motociclista que vai estar exposto diretamente a todo, seja a via ou o impacto direto de outros veículos. A Organização das Nações Unidas estabeleceu uma meta de redução de 50% dos acidentes e mortes nas rodovias do mundo todo até 2020. O Brasil assinou o tratado. Mas como fazer para diminuir os perigos nas estradas? Uma das ações é a fiscalização. Se é velocidade incompatível que está causando acidentes, a gente começa a fazer mais fiscalização com o radar naquele local. Se é ultrapassagem indevida que está causando os acidentes, a gente começa a colocar policiais fiscalizando as ultrapassagens. Quando o assunto é falha humana, conscientização é a chave para a gente tentar melhorar.